Em 2 de fevereiro de 1943, no porão de uns armazéns destruídos no centro de uma cidade convertida em escombros, um marechal de campo do exército mais poderoso do mundo emergiu ao frio com as mãos vazias. Lá fora o esperavam soldados soviéticos. 330 mil homens tinham entrado nessa cidade. 6 mil chegariam alguma vez a ver a Alemanha outra vez. O sexto exército alemão não foi derrotado em campo aberto, não foi superado em número nem em armamento. Foi consumido por uma cidade que se negou a morrer, por um inverno que não tinha piedade, por um cerco que seus próprios comandantes demoraram demais para acreditar possível, e pelas decisões de um homem que nunca deveria ter tido esse comando. Para entender o que era o sexto exército alemão na plenitude do seu poder, é necessário retroceder muito mais longe do que Stalingrado. É preciso ir até a natureza mesma da doutrina que o animava, até os homens que essa doutrina tinha produzido, até o laboratório histórico, onde se incubaram as ideias que transformariam o combate moderno. A Alemanha tinha passado de ter um exército de 100 mil homens, o limite imposto pelo Tratado de Versalhes em 1919, a desdobrar milhões de soldados em menos de uma década. Essa transformação foi logística e industrial, mas também, e sobretudo, doutrinária. O exército que Versalhes tinha deixado vivo, o Reichswehr de 100 mil homens, foi paradoxalmente o laboratório onde se incubaram as ideias que o transformariam. Privados da possibilidade de ter carros de combate, aviação militar e artilharia pesada, os oficiais do Reichswehr dedicaram os anos 20 a estudar. Estudaram a guerra que acabavam de perder, buscaram as razões do colapso alemão em 1918, analisaram os experimentos blindados dos britânicos e dos franceses e chegaram a conclusões que seus rivais europeus demoraram décadas para assimilar. Mas havia algo mais fundamental ainda, algo que frequentemente se omite quando se descreve o exército alemão dessa era, a Auftragstaktik, a tática de missão. Sua história é mais antiga que o século XX. Suas raízes se encontram nas reformas militares prussianas da primeira metade do século XIX, no pensamento de Karl von Clausewitz e na prática operativa do marechal Helmut von Moltke, o Velho, durante as guerras de unificação alemã. A Auftragstaktik partia de uma premissa que seus rivais encontravam difícil de aceitar. O campo de batalha é inerentemente caótico e imprevisível, e qualquer plano detalhado começa a se degradar no momento em que se faz contato com o inimigo. Em consequência, a solução não era planejar com maior detalhe, mas treinar os oficiais em todos os níveis para agir com iniciativa dentro do marco dos objetivos gerais designados. No exército alemão de 1939 a 1942, um comandante de batalhão que identificava uma oportunidade no campo de batalha tinha não apenas a autoridade, mas a obrigação de agir sobre ela sem esperar ordens de cima. Designava-se-lhe um objetivo, não um método. A iniciativa era uma virtude cardinal. Um comandante que esperava instruções detalhadas quando a situação mudava era considerado um fracasso, independentemente do seu posto. Um comandante que agia sem ordens, mas que identificava corretamente o objetivo superior e contribuía para a sua conquista, era elogiado, embora tivesse infringido a letra do plano. Esta cultura produzia comandantes intermediários capazes de tomar decisões rápidas e corretas sob pressão, o que fazia as unidades alemãs se moverem com uma velocidade e coordenação que seus inimigos demoraram anos para compreender e ainda mais para imitar. O sistema de formação que produzia esses oficiais era igualmente exigente. A Kriegsakademie, a Academia de Guerra, selecionava seus candidatos mediante uma série de testes que duravam meses e que avaliavam não apenas o conhecimento tático e operativo, mas a capacidade de raciocínio sob pressão, a clareza de expressão escrita, a compreensão geográfica e logística e o julgamento independente. Os oficiais selecionados passavam anos aprendendo a redigir ordens concisas, a analisar situações táticas complexas, a compreender a perspectiva dos níveis superiores e inferiores simultaneamente. O resultado era um corpo de oficiais profissionais cuja competência técnica era, no período de 1939 a 1942, sem equivalente no mundo. O Sexto Exército foi estabelecido formalmente em outubro de 1939, apenas semanas após o fim da campanha da Polônia.
não surgiu do nada. Foi a reorganização do 10º Exército que havia combatido nesse primeiro fronte da guerra, transferido para o Oeste em 10 de outubro de 1939 e renomeado sob o comando do general de infantaria Walter von Reichenau. Desde o seu nascimento, absorveu essa filosofia. Walter von Reichenau havia nascido em 1884 em Karlsruhe, filho de um oficial prussiano de carreira. Era um homem que encarnava as contradições do oficial alemão daquela era. Brilhante estrategista, convicto tecnocrata militar, atleta rigoroso que corria distâncias consideráveis e praticava esportes de resistência em uma idade em que seus colegas preferiam o xadrez e o cassino de oficiais. E, ao mesmo tempo, um dos oficiais mais ideologicamente comprometidos com o regime nazi dentro do alto comando alemão. A diferença da maioria de seus pares aristocráticos, von Reichenau havia cultivado ativamente sua relação com Hitler desde o princípio dos anos 30, servindo como intermediário entre o partido nazi e o exército nos anos de ascensão ao poder. Seu alinhamento ideológico com o regime não era oportunismo calculado, era convicção genuína. Isso o transformaria em um instrumento do terror de Estado, ao mesmo tempo que no forjador de uma máquina militar excepcional. Sua ideologia se manifestou de maneira documentada na Schärfe-Befehl, a Ordem da Severidade, que emitiu em 10 de outubro de 1941 para o 6º Exército durante a campanha no leste. Nesse documento, distribuído a todas as unidades sob seu comando, instruiu seus homens sobre o que descrevia como o dever de exterminar a chamada ameaça judeu-bolchevique e de tratar os comissários políticos soviéticos capturados como elementos que não mereciam a proteção das leis da guerra. Hitler a apresentou como modelo para outros comandantes de exércitos. Foi um dos primeiros documentos oficiais nos que um comandante de campo articulava o genocídio como parte da missão militar ordinária. As consequências foram imediatas. As unidades do 6º colaboraram ativamente com as SS e a Polícia de Segurança no planejamento e execução do massacre de Babi Yar, nos arredores de Kiev, em 29 e 30 de setembro de 1941. Nesse barranco, a noroeste da cidade, aproximadamente 33.771 judeus foram fuzilados em 2 dias. Segundo o relatório operacional do Einsatzgruppe C, os pelotões trabalharam de maneira metódica desde o amanhecer até o anoitecer. O exército proporcionou logística, isolamento e presença. Os documentos do julgamento de Nuremberg confirmam a cumplicidade direta do comando do 6º. Essa é a dimensão que define von Reichenau na história, mas sua influência tática sobre o 6º foi igualmente real e profunda. Instaurou uma cultura de iniciativa nos comandantes intermediários, de decisão rápida, de agressividade sustentada que se manteria muito depois de ele abandonar o comando. Os oficiais do 6º aprenderam que a lentidão era um vício e a audácia uma virtude, que o momentum do combate era um ativo que se perdia no momento em que se detinha o avanço, que a incerteza nunca era desculpa para a inação. A estrutura do 6º Exército, em seu momento de maior poder, estava composta por 4 grandes corpos: o 8º Corpo de Exército, o 11º Corpo de Exército, o 14º Corpo Panzer e o 51º Corpo de Exército. O corpo mais poderoso em termos de capacidade de manobra era o 14º Corpo Panzer do general de tropas blindadas Hans Valentin Hube, que agrupava as divisões blindadas e motorizadas, a 3ª Divisão de Infantaria Motorizada, a 60ª Divisão de Infantaria Motorizada, a 16ª Divisão Panzer e frações de outras formações encouraçadas. Estas unidades eram o fio cortante do exército, capazes de avançar 40 ou 50 quilômetros em um dia sobre terreno aberto, ultrapassando posições inimigas e semeando o caos nas retaguardias. A tudo isso se somava a integração com a Luftwaffe, em particular com o 8º Fliegerkorps do general Hermann Pflugbeil e, mais tarde, com a 4ª Frota Aérea do general Wolfram von Richthofen. Os pilotos dos Stuka, que apoiavam o 6º nos anos de vitórias, levavam a guerra vertical ao campo de batalha. Atacavam a artilharia inimiga, destruíam pontões sobre rios, desbaratavam concentrações de blindados antes de chegarem ao fronte.
O sistema de comunicações que coordenava esses ataques com oficiais de ligação da Luftwaffe embarcados nos quartéis generais dos corpos terrestres era a coluna vertebral invisível dessa potência combinada. Tudo isso, a doutrina, os homens, a estrutura, a integração com a aviação, era o que fazia do 6º Exército algo sem precedentes na história militar alemã e naquele momento na história militar mundial. Era uma máquina de guerra afinada por 3 anos de combate real, por vitórias que haviam confirmado a validade de seus princípios fundadores e pela experiência acumulada de centenas de milhares de homens que haviam aprendido a funcionar juntos sob fogo. Essa experiência acumulada, esse capital de competência tática e coesão institucional, era um ativo que não podia ser fabricado em uma fábrica nem entregue com reforços de substituição. Só podia ser ganho em combate. E uma vez perdido, não podia ser recuperado. Em maio de 1940, o 6º Exército enfrentou seu primeiro grande desafio com a invasão da França e dos Países Baixos. Operando sob o grupo de exércitos B, o 6º foi lançado contra a Bélgica com uma função específica e calculada: ser a isca. Enquanto o mundo olhava para a Bélgica esperando o golpe alemão, o ataque verdadeiro vinha pelas Ardenas, onde o grupo Panzer de Kleist atravessou um terreno que os aliados haviam considerado praticamente intransitável. O 6º cumpriu sua missão com ferocidade genuína, cruzou o rio Maas sob fogo de artilharia belga e avançou ao norte em um ritmo que não dava respiro aos defensores. Os veteranos dessa campanha que chegaram a Stalingrado 2 anos depois levavam no corpo uma lição fundamental. O avanço que não se detém é invencível porque não dá tempo ao inimigo de se organizar. Com a França derrotada e o exército britânico evacuado de Dunkerque, o 6º foi reorganizado para a operação mais ambiciosa da guerra, Barbarroja, que começou em 22 de junho de 1941 ao longo de um fronte de mais de 3.000 quilômetros. O que encontraram ao cruzar a fronteira soviética era um exército vermelho em crise profunda. As purgas de Stalin entre 1937 e 1938 haviam executado ou enviado ao Gulag 3 dos 5 marechais, 13 dos 15 comandantes de exército e 50 dos 57 comandantes de corpo. Na Batalha de Kiev, em setembro de 1941, as forças do Grupo de Exército Sul fecharam um cerco de proporções sem precedentes ao redor de 4 exércitos soviéticos completos sob o comando do general Polkovnik Mikhail Kirponos. Mais de 600.000 prisioneiros marcharam em direção ao oeste, em colunas tão massivas que os alemães não tinham soldados suficientes para custodiá-los a todos. Mas o triunfo em Kiev era também uma armadilha invisível. A Alemanha ganhava batalhas de proporções épicas enquanto o tempo se esgotava. Para outubro, o Exército Vermelho havia sofrido perdas que teriam destruído qualquer outro exército do planeta e ainda continuava existindo, recebendo reforços dos Urais e da Sibéria. O inverno chegou. O avanço alemão se deteve às portas de Moscou. Para o 6º, esse primeiro inverno soviético foi uma prova diferente de tudo o anterior. Homens que haviam cruzado a Europa em um verão glorioso se sustentavam agora em posições defensivas a 40 graus abaixo de zero, sem equipamento adequado, contra contra-ataques noturnos de infantaria envolta em branco que emergia dos bosques e desaparecia antes do amanhecer. Um soldado raso escreveria em uma carta que nunca chegou ao seu destino que o frio não era simplesmente frio, era que ele transformava tudo. Os fuzis engasgavam, os motores não ligavam, os pés deixavam de doer não porque estivessem melhor, mas porque os nervos já não podiam enviar sinais. E, no entanto, o 6º sobreviveu a esse inverno. Absorveu as perdas, manteve suas linhas e entrou na primavera de 1942 estruturalmente intacto, com sua cadeia de comando funcionando e suas divisões de elite mantendo coesão. Muitas unidades alemãs no fronte oriental ficaram tão dizimadas que precisaram ser dissolvidas ou refundadas do zero. O 6º chegou golpeado, mas continuava sendo uma força real. Esse fato, que parece um detalhe técnico de organização militar, teria consequências enormes nos meses seguintes. Em 12 de janeiro de 1942, o Generalfeldmarschall Walter von Reichenau sofreu um colapso enquanto fazia seu exercício matinal em Poltava.
Foi trasladado a Leipzig, onde morreu em 17 de janeiro de uma embolia cerebral massiva. O homem que o substituiu era seu antigo chefe de Estado-Maior, o general de tropas blindadas Friedrich Paulus, cuja candidatura havia sido respaldada tanto pelo próprio Reichenau como pelo Generaloberst Franz Halder. Contava com o respaldo do sistema. O que ninguém dentro desse sistema parecia valorizar o suficiente era sua ausência quase total de experiência em comando de combate a nível operativo. Friedrich Paulus havia nascido em 23 de setembro de 1890 em Cuxhaven, estado de Hesse, filho de um tesoureiro escolar sem pretensões nobiliárquicas. Havia tentado entrar na Marinha sem sucesso, estudado brevemente direito em Marburgo e encontrado finalmente seu caminho no Exército em 1910. Combateu na Primeira Guerra Mundial como oficial subalterno em vários frontes e terminou essa guerra como Hauptmann, com reputação de meticuloso brilhante. Durante o período de Weimar, foi selecionado para o Reichswehr de 100.000 homens, aperfeiçoando as habilidades que o definiriam: análise de situações complexas, redação de ordens precisas, compreensão profunda da logística. Nos anos 30, participou no planejamento de Polônia, Noruega, França e Barbarroja. Seus exercícios de mapa eram legendariamente precisos. Suas apreciações de situação, modelos do gênero. Os homens que trabalhavam para ele o respeitavam com uma admiração que tinha algo de reverência religiosa. O que esses mesmos homens notavam com menos entusiasmo era a diferença entre planejar uma operação e conduzi-la. Paulus nunca havia comandado uma unidade maior que um batalhão em combate real. Um Estado-Maior funciona sobre a premissa de que o tempo é suficiente para analisar antes de agir. Um comandante de campo funciona sobre a premissa oposta. A Auftragstaktik que animava o exército alemão era uma doutrina de iniciativa. Paulus era um homem de procedimento. O sistema o havia promovido precisamente porque era excepcional dentro do sistema, sem medir se o seria fora dele. Com Reichenau morto apenas 3 dias depois de Paulus assumir o comando, o novo comandante ficou sozinho, sem a rede de relações pessoais que lhe teria dado margem perante Hitler nos momentos de decisão. Seus subordinados perceberam esse isolamento. Um tique nervoso no olho esquerdo, que aprenderiam a interpretar como barômetro da pressão interna, começou a aparecer nos momentos de maior tensão operativa. Para o verão de 1942 era visível para qualquer um que o olhasse mais de um minuto. A primeira grande prova de Paulus no comando chegou em maio de 1942. O Marechal Semyon Timoshenko lançou a ofensiva de Kharkov com aproximadamente 640.000 soldados, mais de 1.000 tanques e perto de 1.000 aviões, utilizando a saliência de Barvenkovo como base. Em 12 de maio, as forças soviéticas atacaram desde essa saliência em direção ao oeste, com uma profundidade de penetração que superou o que o comando alemão havia calculado possível. Paulus coordenou com o primeiro exército Panzer de Ewald von Kleist uma resposta tenaz. Em 17 de maio, von Kleist lançou a Operação Fridericus desde o sul. Timoshenko solicitou permissão a Stalin para se retirar. Stalin rejeitou a petição. Em 19 de maio, Paulus atacou em direção ao norte enquanto von Kleist empurrava desde baixo. As forças soviéticas que haviam avançado tão profundamente se encontraram lutando de repente com o fronte invertido. Em 22 de maio, a 44ª Divisão de Infantaria estabeleceu contato com as forças de von Kleist a leste de Barvenkovo, fechando o cerco. A defesa soviética desesperada terminou em 28 de maio. Segundo o historiador David Glantz, os soviéticos perderam aproximadamente 240.000 prisioneiros, mais dezenas de milhares de mortos e feridos. Paulus recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Parecia que o homem havia encontrado a medida do seu exército e do seu ofício. Mas o que o sucesso de Barvenkovo não mostrou era como responderia Paulus quando as circunstâncias fossem adversas, quando a informação fosse incompleta e o tempo para analisá-la tivesse se esgotado. Essas condições chegariam em novembro de 1942, dentro de um cerco nas ruínas de uma cidade às margens do Volga. E as respostas de Paulus a essas condições selariam o destino de 330.000 homens. No verão de 1942, Hitler desenhou a Operação Azul Fall Blau, com um objetivo duplo e ambicioso até a imprudência.
capturar os campos petrolíferos do Cáucaso e cortar o fluxo de suprimentos soviéticos pelo Volga. O Grupo de Exércitos Sul foi dividido em duas formações, o Grupo A, em direção ao Cáucaso, e o Grupo B, com o 6º Exército e o 4º Exército Panzer de Hoth, em direção ao leste. Em 28 de junho de 1942, começou o avanço em direção a Voronezh. Os primeiros dias confirmaram as esperanças. O fronte soviético cedia, Timoshenko retrocedia em vez de resistir em posições fixas. Em 23 de julho caiu Rostov do Don. Foi nesse momento de aparente triunfo quando Hitler cometeu o erro estratégico mais decisivo da campanha. A diretriz do Führer, número 45, de 23 de julho, ordenou a conquista simultânea do Cáucaso e do Volga em vez de em sequência. Ao 6º Exército foi designado a avançar sozinho em direção a Stalingrado, com o flanco esquerdo exposto durante mais de 500 quilômetros, protegido unicamente pelo 2º Exército húngaro, o 8º Exército italiano e o 3º Exército romeno, forças sem defesas antitanque modernas suficientes, cuja vulnerabilidade vários generais reconheceram de imediato, mas ninguém no alto comando teve o valor de verbalizar perante Hitler. Stalingrado era uma cidade industrial de mais de 50 quilômetros de extensão ao longo da margem ocidental do Volga, com fábricas que produziam tanques T-34, inclusive enquanto os obuses caíam sobre seus telhados. Sem a beleza de Kiev nem a amplitude de Kharkov, mas com o rio e com o nome do próprio Stalin. Em 23 de agosto, a vanguarda da 16ª Divisão Panzer alcançou as margens do Volga, ao norte da cidade. Esse mesmo dia, a 4ª Frota Aérea do general Wolfram von Richthofen bombardeou Stalingrado com aproximadamente 600 aviões. As estimativas de vítimas civis superaram os 40.000 mortos. A cidade ardia, e ninguém na cúpula alemã considerava ainda que o que estava a ponto de ocorrer não seria uma conquista ordinária. Ninguém que tenha estudado os primeiros dias do assalto do 6º Exército sobre Stalingrado deixa de notar a lacuna entre as expectativas e a realidade. Os primeiros combates em agosto de 1942 pareceram confirmar o que a experiência prévia prometia. Os soviéticos cediam terreno nos subúrbios, fragmentavam-se sob a pressão combinada da infantaria e da aviação, e a cidade parecia destinada a cair em semanas. Paulus calculou que a resistência organizada se romperia logo. O Generalfeldmarschall Maximilian von Weichs, comandante do Grupo de Exércitos B, compartilhava desse otimismo. Não foi assim. Stalingrado não era a França, não era a Bélgica, não era sequer a estepa ucraniana, onde os grandes cercos haviam funcionado com precisão de relojoaria. Stalingrado era uma cidade industrial de construção soviética dos anos 20 e 30. Edifícios de concreto armado de 4 e 5 andares desenhados não para a estética, mas para a resistência ao clima e ao peso industrial. Fábricas de estruturas metálicas que mediam centenas de metros de comprimento, com muros de aço e concreto que podiam absorver impactos diretos de artilharia e continuar de pé. Celeiros de pedra com paredes de mais de 1 metro de espessura. Canais de escoamento industrial que cortavam o terreno em setores de combate fechado. A cidade não tinha as grandes avenidas nem os espaços abertos que tornavam os tanques e a artilharia decisivos no campo aberto. Era um labirinto. E em um labirinto, a Auftragstaktik e o Blitzkrieg perdiam sua vantagem mais fundamental: a velocidade. Em 13 de setembro de 1942, o general-leitnant Vassily Ivanovich Chuikov recebeu o comando do 62º Exército das mãos de Nikita Khrushchev e do general Andrei Yeryomenko, com uma ordem que não deixava margem de interpretação: defender Stalingrado até a morte. Chuikov tinha 42 anos e estava no Exército Vermelho desde os 15, quando se alistou como voluntário na Guarda Vermelha em 1918 durante a Guerra Civil. Havia combatido na Guerra Russo-Finlandesa de 1939 a 1940 como comandante de exército, e essa experiência, em muitos sentidos um fracasso coletivo para as forças soviéticas, o havia formado na compreensão do que significava combater em condições de visibilidade reduzida, terreno restrito e superioridade tática do adversário. Era explosivo no trato, propenso a expulsar subordinados que não agiam com a rapidez que exigia,
e possuía uma compreensão intuitiva do que diferenciava o combate urbano de qualquer outro tipo de guerra. Chuikov entendeu algo que seus adversários demoraram semanas para aceitar plenamente. A única maneira de sobreviver dentro de Stalingrado era não deixar espaço entre as próprias linhas e as alemãs. A distância padrão entre linhas inimigas no combate convencional, tipicamente entre 300 e 500 metros, era a distância que a artilharia alemã necessitava para disparar com segurança sem atingir suas próprias posições e a que os Stuka precisavam para identificar objetivos sem risco de golpear tropas amigas. Se os defensores soviéticos se colassem o suficientemente perto dos atacantes, essa artilharia e essa aviação perdiam sua utilidade. Bombardear o inimigo significava bombardear a si mesmos. Chuikov chamou a isso abraçar o inimigo. Seus homens o praticaram com uma ferocidade que não tinha nome em nenhum manual de tática. Os sapadores soviéticos convertiam cada edifício em uma fortaleza independente. Derrubavam as escadas interiores para impedir o movimento vertical do adversário. Bloqueavam as portas com escombros. Abriam seteiras nos muros de separação entre apartamentos para criar redes de fogo que cobriam os corredores e os pátios interiores. Os francotiradores operavam desde posições nos andares superiores e nos porões simultaneamente, mantendo os atacantes alemães em um estado de alerta permanente que esgotava a concentração e consumia a energia psicológica com uma eficácia que nenhum assalto frontal podia igualar. Os engenheiros de assalto alemães, os Pionieri, que limpavam um edifício nunca sabiam com certeza se estava completamente desimpedido ou se havia soviéticos vivos no andar de baixo, no telhado ou atrás do muro que acabavam de cruzar. Esse mesmo 13 de setembro, as divisões de infantaria 71ª, 76ª e 295ª alemãs avançaram em direção ao centro da cidade, defendida nesse momento por cerca de 20.000 homens de Chuikov. A 71ª Divisão chegou ao centro e capturou a estação principal de trem, mas um contra-ataque da 13ª Divisão de Fuzileiros da Guarda do General-Maior Alexander Rodimtsev, que havia cruzado o Volga em barcaças sob o fogo alemão na noite anterior, preservou o ancoradouro central, o ponto vital para manter o fluxo de reforços e suprimentos desde a margem leste do rio. Dessa divisão, dos aproximadamente 10.000 homens com os quais começou a batalha, apenas 320 sobreviveram ao final do combate. Mas o ancoradouro se manteve. O controle do Volga era o coração da estratégia defensiva soviética. A margem leste do rio permaneceu em mãos soviéticas durante toda a batalha, e desde essa margem chegavam noite após noite os reforços, as munições, os alimentos e o pessoal médico que mantinham vivo o 62º Exército. As balsas cruzavam sob o fogo da artilharia e da aviação alemãs. Muitas afundaram. As que chegavam descarregavam sob o fogo e regressavam com feridos. O rio, em setembro e outubro, estava a temperaturas que matavam em minutos quem caísse na água. As barcaças navegavam entre os blocos de gelo que começavam a se formar em novembro. A ponte de logística sobre o Volga era frágil, intermitente e custosa em vidas, mas nunca se rompeu de todo. O 6º Exército sangrou em setembro e em outubro. As divisões, que haviam entrado na batalha com milhares de homens, cada uma se reduziram a esqueletos numéricos, embora frequentemente mais letais por isso, porque os que sobreviviam eram os mais experientes e mais adaptados a esse tipo de combate específico. As cifras do 14º Corpo Panzer são reveladoras. Ao final de setembro, a 16 Avos, Divisão Panzer, uma das unidades de elite do 6º que havia chegado ao Volga em agosto, tinha menos de 2.000 combatentes efetivos. A 24ª Divisão Panzer havia perdido mais de 60% de seus oficiais desde o início dos combates na cidade. Alguns regimentos combatiam com menos de 100 soldados efetivos, o equivalente numérico a uma única companhia em condições normais. As fábricas que davam nome aos setores de combate se converteram nos epicentros das batalhas mais brutais de toda a guerra. A fábrica de tratores Dzerzhinsky, com suas naves de aço e cimento de 800 metros de comprimento, suas fossas de montagem de vários metros de profundidade, seus guindastes de teto que ainda pendiam sobre o campo de batalha destruído, foi cenário de uma luta que durou semanas e que se mediu literalmente em metros por dia. A
fábrica de canhões barricada, onde os soviéticos haviam estado produzindo artilharia até dias antes de os alemães chegarem, era um complexo de naves industriais que os defensores haviam convertido em uma fortaleza de concreto e ferro. A fábrica de aço Outubro Vermelho, no setor norte, era um conglomerado de fornos de fundição, armazéns e dependências administrativas que mudava de mãos em alguns setores várias vezes no mesmo dia. Um cabo alemão que serviu nos combates pela fábrica barricada e que deixou um diário recuperado depois da guerra, descreveu o interior daquelas instalações com uma precisão que nenhuma descrição tática teria podido igualar. Lá fora havia céu, ainda que fosse cinza. Lá dentro só havia escuridão, poeira de cimento e o barulho, sempre o barulho. Os disparos dentro desses espaços soavam diferentes, mais secos, mais próximos. Depois de um tempo, a surdez chegava e os homens combatiam em silêncio, olhando sombras que podiam ser companheiros ou podiam ser o inimigo, sem possibilidade de distingui-lo até que alguém abrisse fogo. Em 14 de outubro de 1942, Paulus lançou o que seria o assalto mais concentrado de toda a batalha. 5 divisões completas, a 14ª Divisão Panzer, a 305ª e a 389ª de Infantaria, a 100ª Divisão de Caçadores e a 60ª Divisão de Infantaria Motorizada, com mais de 90 mil homens e 300 tanques concentrados em um fronte de apenas 4 quilômetros, com apoio massivo da Luftwaffe, que executou mais de 3 mil saídas de combate nos dias mais intensivos. O objetivo era a fábrica de tratores e a zona industrial circundante. Nas primeiras horas, o peso esmagador desse golpe destruiu vários batalhões soviéticos. A 14ª Divisão Panzer rompeu as linhas da 37ª Divisão de Guardas e avançou em direção ao nordeste, chegando à borda da fábrica e cortando momentaneamente o 62º Exército em 2 setores separados. Por um momento, parecia que a resistência ia colapsar. A 138ª Divisão de Fuzileiros Siberianos chegou cruzando o Volga em balsas durante as noites de 15 e 16 de outubro, sob fogo contínuo alemão, com temperatura da água que se aproximava do ponto de congelamento. Cada homem que subia a essas balsas sabia que as chances de a embarcação ser afundada antes de chegar à margem eram reais e calculáveis. Cruzaram de todas as formas. Essa divisão e as unidades de reforço que seguiram nos dias posteriores injetaram no setor exatamente a capacidade de resistência de que necessitava para não colapsar. Os alemães tomaram a fábrica de tratores, tomaram a maior parte de barricada, ocuparam a metade de Outubro Vermelho, mas o 62º Exército sobreviveu. Para o final de outubro de 1942, o estado do 6º Exército era o de uma força que havia ganhado quase todo o terreno disponível e havia consumido uma parte insubstituível de seu potencial de combate no processo. Controlava 90% da cidade, mas essa porcentagem representava edifícios destruídos, escombros inutilizáveis e terreno sem valor operativo. Os 10% que restavam em mãos soviéticas eram uma faixa estreita ao longo da margem do Volga, com uma profundidade em alguns setores de apenas 200 ou 300 metros. Mas essa faixa dava para o Volga, e enquanto desse para o Volga, os reforços continuariam chegando. Um dos sobreviventes dessas semanas descreveria décadas depois, com a voz plana de quem aprendeu a falar dessas coisas, sem deixar que o tremor saísse, que haviam deixado de ser um exército para se converterem em grupos pequenos. 4 homens aqui, 8 acolá, cada edifício um mundo separado, sem informação sobre o que ocorria a 50 metros de distância, escutando disparos sem poder determinar se eram próprios ou inimigos. Em 11 de novembro de 1942, a última tentativa alemã de tomar a cidade antes do inverno foi o assalto sobre a faixa costeira no setor sul. Conseguiram avançar até chegar a escassos 300 metros do Volga em alguns pontos. Não chegaram à água. E os homens que tentaram esse avanço final levavam já semanas combatendo com uma 10ª parte dos efetivos com os quais haviam começado a campanha. Nesse mesmo momento, a centenas de quilômetros ao norte e ao sul do Volga, o Exército Vermelho estava terminando em segredo de concentrar as forças que tornariam tudo o que havia ocorrido dentro da cidade completamente irrelevante. Em 13 de setembro de 1942,
Enquanto o Sexto Exército começava a empurrar em direção ao interior de Stalingrado, em Moscou se apresentou a Stalin um plano diferente. Não um reforço da defesa da cidade, um cerco do atacante. Seus principais arquitetos foram o general do exército Georgy Zhukov, vice-comandante supremo das Forças Armadas Soviéticas, e o general Polkovnik Alexander Vasilevsky, chefe do Estado-Maior-Geral. No entanto, o debate historiográfico sobre a autoria exata do conceito é mais complexo do que a versão oficial soviética reconheceu durante décadas. Segundo o historiador David Glantz, cuja obra Endgame at Stalingrad, publicada pela University Press of Kansas, em 2014 constituiu a análise acadêmica mais completa baseada em arquivos russos até então inéditos, o conceito para a Operação Urano emergiu gradualmente a partir de propostas do general Andrei Yeryomenko, comandante do fronte de Stalingrado, que sugeriu já em 6 de outubro de 1942 um envolvimento amplo que explorasse a debilidade dos exércitos satélites do eixo nos flancos. O diário de reuniões pessoal de Stalin, documento que registrava hora por hora todas as suas reuniões com assessores e subordinados, demonstra que Zhukov não se reuniu com Stalin entre 31 de agosto e 26 de setembro, o que contradiz diretamente a afirmação de Zhukov de ter proposto o conceito em 12 de setembro. As reuniões decisivas tiveram lugar entre 27 e 29 de setembro, 2 semanas mais tarde do que a versão oficial soviética sustentou. O que é indubitável é o resultado. O conceito da Operação Urano não buscava reforçar a defesa de Stalingrado, buscava rodear o atacante. Os flancos do Sexto Exército estavam protegidos por unidades aliadas do eixo que seus próprios comandantes conheciam melhor que ninguém como vulneráveis. O general de armata romeno Petri Dumitrescu, ao comando do Terceiro Exército Romeno no flanco norte, havia solicitado repetidamente armamento antitanque adicional. Enviaram-lhe 60 canhões antitanque do modelo 97/38 de 7,5 centímetros. Dumitrescu respondeu que não era suficiente. Não era. O 8º Exército Italiano do general Italo Garibaldi, que defendia um setor de 125 quilômetros ao longo do Don, tinha como única reserva blindada uma formação provisória com apenas 65 tanques, em sua maioria modelos obsoletos. Os soviéticos sabiam disso, e a Maskirovka, o engano e o mascaramento, foi executada com uma meticulosidade que os alemães não haviam visto até então. Durante semanas, enormes massas de infantaria, tanques e artilharia foram concentradas em segredo ao norte e ao sul de Stalingrado, nos setores defendidos pelos aliados romenos. Os movimentos realizavam-se unicamente de noite. Os trens avançavam sem luzes. As equipes de radiotransmissão simulavam o tráfego de comunicações habitual para não revelar as mudanças na ordem de batalha. O Oberst Reinhard Gehlen, chefe da seção de inteligência Fremde Heere Ost, Exércitos Estrangeiros Leste, havia detectado sinais de concentração nas pontes do Don frente ao Terceiro Exército Romeno. No entanto, descartou a ameaça como limitada. As 9 divisões Panzer, que o OKH mantinha como reserva estratégica, não foram enviadas ao sul. Ficaram frente à saliência de Rzhev, onde Gehlen acreditava que ocorreria o golpe principal. O erro de inteligência custaria 330 mil homens. Em 19 de novembro de 1942, às 7h30 da madrugada, com temperaturas de vários graus abaixo de zero e uma névoa espessa que limitava a visibilidade a 200 metros, os frontes sudoeste e do Don iniciaram uma preparação de artilharia de 80 minutos. Aproximadamente 3.500 canhões soviéticos abriram fogo de maneira simultânea. A névoa e a neve impediam os observadores adiantados de ajustar o tiro, de modo que a artilharia simplesmente disparou sobre posições conhecidas ou estimadas. O dano ao Terceiro Exército Romeno foi real, mas não devastador. O que o destruiu foi o que chegou depois. O 5º Exército de Tanques do general Leutnant Prokofy Romanenko avançou em 4 grupos de choque. A 47ª Divisão de Fuzileiros da Guarda, apoiada por 64 tanques, destruiu a 1ª Divisão de Infantaria Romena. A 50ª Divisão de Fuzileiros da Guarda, com 74 tanques, fez colapsar a 5ª Divisão de Infantaria Romena.
Por volta do meio-dia, as brigadas de tanques do 1º Corpo de Tanques e do 26º Corpo de Tanques estavam fluindo através dos buracos no fronte romeno. A aparição repentina de quase 200 tanques T-34 através de posições que mal haviam sido bombardeadas com eficácia provocou o colapso completo da 14ª Divisão de Infantaria Romena. O centro do exército aliado se desintegrou. Em 20 de novembro, o fronte de Stalingrado lançou seu próprio braço do cerco desde o sul, com o 51º Exército do General-Maior Nikolai Trufanov e o 57º Exército do General-Maior Fyodor Tolbukin, atacando o flanco direito do 4º Exército Panzer de Hoth. As fracas divisões romenas do 6º Corpo colapsaram rapidamente. Tolbukin comprometeu o 4º Corpo Mecanizado do General-Maior Vassily Volsky, que avançou em direção ao oeste contra a resistência mínima. Em 22 de novembro, o tenente-coronel Georgy N. Filipov conduziu uma coluna de 5 tanques T-34, 2 companhias de fuzileiros motorizados em caminhões, 5 veículos blindados e 3 veículos alemães capturados em direção à ponte de pontões sobre o Don em Berezovsky, a noroeste de Kalak. Fingindo ser uma coluna alemã em retirada, Filipov chegou à ponte antes do amanhecer. Os guardas, uma unidade de polícia militar com um canhão antiaéreo de 88 milímetros e pessoal de uma escola de engenheiros, não reconheceram o engano até que os soldados soviéticos já estavam sobre a ponte. O canhão de 88 destruiu 2 T-34 antes de ser neutralizado. A ponte foi capturada intacta. Filipov estabeleceu um perímetro defensivo e esperou durante 11 horas, apenas com sua pequena força, até que chegassem os reforços. Por essa ação foi condecorado com o título de Herói da União Soviética. Em 23 de novembro de 1942, os braços do cerco soviético se fecharam a leste de Kalak. O 6º Exército, 330 mil homens em 22 divisões, mais tropas de outros corpos e unidades aliadas do eixo, estava completamente rodeado. Era a primeira vez na história que um exército de campo alemão completo havia sido cercado. Mais de 30 mil soldados do eixo conseguiram escapar em direção ao sul antes de as tenazes se fecharem de todo. Dentro do Kessel, a caldeira, como os alemães chamavam o bolsão, ficaram aproximadamente 284 mil homens. A reação inicial dentro do Kessel foi de incredulidade. Muitos oficiais e soldados não compreenderam de imediato a magnitude do que havia ocorrido, mas os que sim o entenderam de imediato, os comandantes das divisões mais veteranas, os oficiais de Estado-Maior que conheciam os mapas e os números, sentiram algo que muito poucos descreveram em seus diários com a palavra correta. A palavra era desespero. Um tenente-coronel, cujo nome não transcendeu a guerra, escreveu que quando soube que o cerco era real, não pensou na Alemanha nem em sua família. Pensou nos homens que dormiam a 100 metros de onde ele estava de pé, que não sabiam ainda o que ele já sabia. Paulus enviou nessa mesma noite, às 23h45, um sinal de rádio ao OKW solicitando liberdade de ação. A resposta de Hitler ao dia seguinte foi inequívoca. O 6º permaneceria em sua posição, seria abastecido por ponte aérea e esperaria o resgate exterior. Essa resposta descansava sobre 2 premissas falsas. A primeira era a ponte aérea. O Reichsmarschall Göring havia prometido a Hitler que a Luftwaffe podia suprir o 6º por ar, baseando-se no precedente de Demiansk, onde 6 divisões cercadas, 96 mil homens, haviam recebido 300 toneladas diárias durante 3 meses. Mas o 6º era mais de 3 vezes maior e necessitava de pelo menos 750 toneladas diárias. O general Martin Fiebig, comandante do 8º Fliegerkorps, já havia dito a Paulus em 21 de novembro que a Luftwaffe não tinha os meios. O primeiro dia da ponte aérea entregou 86 toneladas. As rações de pão dentro do Kessel caíram para 400 gramas, depois para 200. Os 25 mil cavalos de artilharia foram sacrificados para comer. Quando se acabaram os cavalos, comeu-se o que houvesse. A segunda premissa falsa foi o resgate. Von Manstein chegou a Novocherkassk em 26 de novembro e lançou a Operação Wintergewitter em 12 de dezembro, com a 6ª Divisão Panzer como ponta de lança.
Em 19 de dezembro, capturou uma ponte intacta sobre o Miszkowa, a 48 quilômetros do perímetro sul do Kessel, o ponto mais próximo ao que jamais chegou o resgate. Von Manstein transmitiu a Paulus o sinal de ruptura com o nome em código Donnerschlag. O general Hube tinha pelo menos 60 tanques concentrados no ângulo sudoeste. Eram 50 quilômetros de distância. Era possível. Paulus não ordenou a ruptura. Seus defensores apontam que Hitler havia negado expressamente a autorização. Seus críticos apontam que von Manstein lhe transmitia implicitamente a permissão e que havia comandantes alemães que, em situações semelhantes, haviam agido sem esperar por Hitler. O próprio von Seydlitz-Kurzbach já havia emitido por sua conta ordens de preparação para uma ruptura em 23 de novembro. Paulus tolerou essa insubordinação sem consequências e não agiu. Pode ser que tivesse razão ao acreditar que o sexto não tinha combustível para sobreviver 50 quilômetros em campo aberto. Mas não tentá-lo significava que todos morreriam de todas as formas. Para 23 de dezembro, von Manstein reconheceu a realidade e retirou a 6ª Divisão Panzer. Não haveria resgate. Agradeço pela sua paciência no processo de tradução. Segue o texto solicitado com o rigor exigido. Enquanto o Wintergewitter fracassava frente ao Miszkowa, a Operação Pequeno Saturno lançou em 17 de dezembro 2 exércitos soviéticos contra o 8º Exército Italiano do general Italo Garibaldi, que defendia 125 quilômetros ao longo do Don com 10 divisões de infantaria e uma única reserva blindada. Uma formação provisória com 65 tanques obsoletos. A preparação de artilharia inicial foi ineficaz devido à névoa, mas em 17 de dezembro, o 17º Corpo de Tanques penetrou a lacuna entre as divisões italianas Coseria e Ravenna. A defesa cedeu. O 25º e o 24º Corpos de Tanques entraram no espaço aberto e avançaram em direção ao sudoeste a uma velocidade que o comando alemão não pôde conter. Em 24 de dezembro, o 24º Corpo de Tanques do general Vassili Badanov chegou ao aeródromo de Tatsinskaya, a base principal da ponte aérea, a 237 quilômetros do Kessel. O aeródromo estava cheio com quase 200 aeronaves de transporte. O pessoal da Luftwaffe foi apanhado em surpresa total. Os aviões começaram a decolar em condições de emergência, alguns sem pistas desimpedidas. Mais de 50 aeronaves foram destruídas em terra. Os depósitos de suprimentos acumulados para a ponte aérea arderam. A ponte aérea para Stalingrado ficou gravemente danificada de forma permanente. Badanov cumpriu sua missão, mas ficou sem combustível nem munição. A 11ª Divisão Panzer do general Hermann Balck o rodeou em 25 de dezembro e começou a destruí-lo sistematicamente. Na noite de 27 para 28 de dezembro, Badanov conduziu uma ruptura não autorizada e chegou às linhas soviéticas com 9 tanques e 900 homens, sendo o primeiro oficial soviético a receber o título de Herói da União Soviética por uma operação de forças blindadas desse tipo. O desmoronamento italiano e a perda de Tatsinskaya desmantelaram os últimos apoios externos do 6º Exército. Para os homens dentro do Kessel, a mensagem era clara. Não haveria resgate, não haveria corredor. Apenas o frio, a fome e o tempo que lhes restava. O ano novo de 1943 chegou ao Kessel com temperaturas que desciam regularmente a 20 graus abaixo de zero durante o dia e a 35 abaixo de zero durante as noites. A ração diária de pão foi reduzida a 80 gramas em 30 de dezembro, menos de 10% das calorias que um soldado combatendo em condições árticas necessita para manter o rendimento físico. Os registros médicos do Exército, parcialmente conservados, documentam dezenas de casos diários de congelamento de 4º grau, difteria, disenteria e tifo. Os médicos operavam sem anestesia suficiente, sem ataduras estéreis, em estruturas que não podiam ser aquecidas acima de 0 graus. As baixas por enfermidade e privação superaram em volume as baixas de combate durante vários períodos do cerco. Em 7 de janeiro de 1943, Rokossovski enviou um ultimato a Paulus com termos específicos: ração normal de comida, tratamento médico para feridos, repatriação depois da guerra. Paulus rejeitou a oferta. As ordens de Hitler eram resistir até a morte. Em 10 de janeiro,
Às 8h05 da manhã, Rokossovski iniciou a Operação Anel. O general Polkovnik Nikolai Voronov havia concentrado 500 canhões, obuses e 450 lançadoras de foguetes em um setor de 12 quilômetros, a maior densidade de artilharia conseguida pelo Exército Vermelho até esse momento. O bombardeio de 55 minutos que abriu a operação destruiu posições alemãs em todo o fronte ocidental do Kessel. Os alemães resistiram posição por posição, às vezes em combate corpo a corpo. O Hauptmann Rudolf Hein, com 4 tanques operacionais, destruiu 18 dos 21 tanques Churchill do 57º Regimento de Guardas Soviético em um intercâmbio de menos de 15 minutos. O tipo de atuação que o 6º ainda podia produzir, inclusive nessas condições. Mas o 14º Corpo Panzer perdeu 30 dos seus 46 tanques e 11 dos seus 18 canhões antitanque pesados apenas nos 2 primeiros dias. Em 16 de janeiro caiu o aeródromo de Pitomnik. Em 23 de janeiro caiu Gumrak. O último voo alemão saiu do Kessel às 10h45 dessa manhã. A partir desse momento, o abastecimento dependeu exclusivamente de lançamentos de paraquedas que, em sua maioria, caíam em terreno soviético. Em 26 de janeiro de 1943, às 11h da manhã, o 21º Exército do general-maior Ivan Chistiakov rompeu através dos restos do 8º Corpo de Exército e enlaçou com o 62º Exército de Chuikov no Mamaev Kurgan, o promontório central da cidade que havia sido objeto de combates encarniçados durante meses e que havia mudado de mãos várias vezes no transcurso da batalha. O Kessel foi cortado em 2. O 11º Corpo de Exército do general Karl Strecker ficou isolado no norte, nas ruínas da fábrica de tratores Dzerzhinsky e da fábrica barricada. O grosso do que restava do 6º Exército, incluindo Paulus e seu Estado-Maior, ficou no Bolsão Sul, em torno dos grandes armazéns Univermag no centro da cidade, um edifício de tijolo e concreto de 5 andares que havia sido o maior centro comercial de Stalingrado antes da guerra. No porão desse edifício, entre colchões improvisados, papéis espalhados e o cheiro azedo dos feridos que já não podiam ser evacuados, o comandante do 6º Exército esperava o final. Em 30 de janeiro de 1943, 10º aniversário da chegada de Hitler ao poder, Friedrich Paulus foi promovido a Generalfeldmarschall por rádio. Era simultaneamente uma honra e uma ordem implícita de suicídio. Nenhum marechal de campo alemão havia sido jamais capturado pelo inimigo na história militar da Alemanha. A tradição, a expectativa e o precedente indicavam que quem recebia esse ascenso nessas circunstâncias devia morrer antes de se render. Paulus declarou a um subalterno que registrou suas palavras e que sobreviveu à guerra para transmiti-las. Não tinha intenções de dar um tiro em si mesmo por esse cabo boêmio, em referência a Hitler. Às 7h15 da manhã de 31 de janeiro de 1943, soldados da 38ª Brigada de Fuzileiros Motorizados do 64º Exército do general Mikhail Shumilov rodearam os armazéns Univermag. Os soviéticos enviaram primeiro um subalterno com uma proposta de rendição. Minutos depois, Paulus e seu Estado-Maior emergiram do porão, pálidos, magros, com os uniformes que trajavam havia semanas, e se entregaram. O fotógrafo do Exército Vermelho que documentou esse momento capturou uma imagem que foi publicada em todos os jornais soviéticos no dia seguinte. O recém-promovido marechal de campo alemão de pé na neve, sem arma, rodeado de soldados soviéticos. No norte do Kessel, o general Karl Strecker recusou-se inicialmente a render-se. Seu 11º Corpo de Exército, cerca de 50.000 homens dispersos nos restos de 7 divisões, entrincheirados nas ruínas da fábrica de tratores e de barricada, resistiu 2 dias mais. Strecker havia recebido um telegrama de Hitler ordenando-lhe resistir até o final. Tomou-o literalmente. Em 1º de fevereiro de 1943, às 8h30 da manhã, o fronte do Don lançou o assalto final com o 65º e o 66º Exércitos, precedidos por um bombardeio de artilharia de 80 minutos. O 16º Exército Aéreo bombardeou as posições alemãs com toda a sua capacidade disponível. O fronte norte e ocidental do Bolsão foi destruído. Aproximadamente 4.000 alemães morreram ou foram feridos nesse assalto final.
Mais de 20.000 foram capturados. Os subordinados de Strecker iniciaram conversações de rendição sem a sua autorização. Em 2 de fevereiro de 1943, às 7 horas da manhã, Strecker finalmente concordou em render-se. Às 9 horas e 20 minutos da manhã, o grupo de exércitos Don recebeu a última mensagem desde Stalingrado. A resistência havia terminado. O 6º Exército havia deixado de existir. Dos 284.000 homens aprisionados no Kessel em 23 de novembro, aproximadamente 150.000 haviam morrido durante o cerco, nos combates, de frio, de fome ou de enfermidade. Os soviéticos afirmaram ter capturado 91.000 prisioneiros. Outras estimativas, baseadas em registros alemães parciais e nos dados dos campos de prisioneiros soviéticos, sugerem que o número poderia ter alcançado 107.800, incluindo cerca de 700 croatas que combatiam sob comando alemão e aproximadamente 3.000 romenos. Entre os capturados havia 24 generais e o general Feldmarschall Paulus. Desses prisioneiros, a grande maioria morreu nos meses seguintes. As marchas desde Stalingrado em direção aos campos de concentração soviéticos, com temperaturas árticas e sem equipamento adequado, mataram a milhares antes que chegassem ao seu destino. Os que sobreviveram às marchas chegaram a instalações que não estavam preparadas para absorver um volume semelhante de pessoas nessas condições. Muitos foram enviados ao campo de prisioneiros número 127, perto de Pokrovka, na região de Saratov. Dos primeiros transportes enviados para lá, 1.526 morreram em rota e outros 4.663 nas primeiras 6 semanas de chegada. Outros foram enviados ao campo número 108 em Beketovka, nos arredores de Stalingrado, onde foram empregados em limpar os escombros do campo de batalha sob o qual haviam combatido. Os oficiais foram distribuídos em 3 campos: Oranki número 74, Yelabuga número 97 e Krasnogorsk número 27, onde foram interrogados exaustivamente pelos serviços de inteligência soviéticos e alguns eventualmente processados por crimes de guerra documentados durante a ocupação. O próprio Paulus, alojado em condições relativamente melhores, dado o seu posto, foi utilizado como ferramenta de propaganda soviética, assinando em agosto de 1944 um manifesto dirigido às Forças Armadas alemãs clamando pela rendição, o que lhe valeu a condenação pública na Alemanha e o sequestro dos bens de sua família por ordem do regime nazi. Alguns prisioneiros paralisados foram libertados em 1947 e 1948. A maioria não foi libertada até depois da morte de Stalin em 1953. O último grupo de prisioneiros de Stalingrado regressou à Alemanha em 1955, 12 anos depois da rendição. Apenas cerca de 6.000 soldados do 6º Exército regressaram alguma vez à Alemanha. 6.000 dos 330.000. Um soldado alemão deixou escrito em um pedaço de papel encontrado muitos anos depois entre os escombros da cidade: já não tinha medo de morrer, tinha medo de morrer sozinho, sem que ninguém soubesse o seu nome. A maioria dos que morreram em Stalingrado não tem nome em nenhum registro acessível, não tem túmulo identificável. Estão dissolvidos no subsolo de uma cidade que hoje se chama Volgogrado, ou nos campos de prisioneiros ao longo de milhares de quilômetros de território soviético, onde os que sobreviveram à batalha não sobreviveram ao cativeiro. A derrota do 6º Exército em Stalingrado não foi o resultado de um único erro. Foi o produto de uma acumulação de decisões equivocadas, tomadas em diferentes níveis e em diferentes momentos, cada uma das quais foi necessária, mas não suficiente por si só para produzir o resultado. Compreender quais foram essas decisões e em que momento poderiam ter sido diferentes é a tarefa que os historiadores militares têm realizado durante mais de 80 anos. O primeiro nível de erro foi estratégico. A diretiva do Führer número 45, de 23 de julho de 1942, que ordenava a conquista simultânea do Cáucaso e do Volga, sem esperar para assegurar um antes de atacar o outro, foi reconhecida por vários generais alemães no momento de sua emissão como um sintoma de sobreextensão perigosa. O general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do OKAH,
anotou em seu diário que a divergência dos dois grupos de exércitos criava um vazio no fronte que não podia ser coberto com as forças disponíveis. Halder foi destituído por Hitler em 24 de setembro de 1942, em parte por suas objeções constantes às decisões operativas do Führer. O segundo nível de erro foi a fixação de Hitler com a captura simbólica de Stalingrado. Uma cidade que levava o nome de seu adversário principal converteu-se, por razões de imagem que Hitler mesmo verbalizou em várias ocasiões, em um objetivo que não podia ser abandonado sem que representasse uma derrota pessoal. Esse fator psicológico contaminou todas as decisões operativas subsequentes. A negativa para autorizar a ruptura em novembro, a promessa da ponte aérea impossível, a proibição de todo movimento que pudesse ser interpretado como recuo. O terceiro nível de erro foi o deslocamento para os flancos. Proteger mais de 500 quilômetros de flanco com exércitos aliados que careciam da capacidade antitanque necessária para resistir a um ataque blindado massivo foi uma aposta que o alto comando alemão fez conscientemente, esperando que os soviéticos não tivessem a capacidade organizativa de explorar essa vulnerabilidade antes que a campanha se concluísse. Essa expectativa estava baseada na experiência de 1941 e era errônea para 1942. O quarto nível de erro foi o de Paulus mesmo. O debate sobre se a ruptura em dezembro de 1942 teria podido salvar o Sexto Exército não tem uma resposta definitiva, porque a ruptura não foi tentada. O que sim se pode dizer com certeza é que a doutrina que havia formado esse exército, a Auftragstaktik, que valorava a iniciativa e a ação sobre a espera, requeria um comandante disposto a agir com informação incompleta e sem autorização formal quando as circunstâncias o demandavam. Paulus não era esse comandante, nunca o havia sido. O general von Seydlitz-Kurzbach, o mais agressivo dos generais dentro do Kessel, tentou várias vezes persuadir Paulus de que ordenasse a ruptura, inclusive na ausência da autorização de Hitler. As conversas entre os dois homens durante essas semanas, documentadas nos testemunhos de oficiais de Estado-Maior que sobreviveram, revelam uma diferença fundamental de caráter entre um homem formado para agir e um homem formado para planejar. Paulus esperou, e esperou, e esperou. E quando finalmente já não havia nada que esperar, rendeu-se. O quinto nível de erro foi o da inteligência alemã. A capacidade do Exército Vermelho de concentrar forças da magnitude necessária para a Operação Urano, sem que a inteligência alemã o detectasse a tempo para preparar uma resposta, não foi simplesmente o resultado de uma maskirovka brilhante, embora o tenha sido. Foi também o resultado de uma subestimação sistemática do adversário que havia caracterizado o planejamento alemão desde o início de Barbarossa. Os relatórios do Fremde Heere Ost, no outono de 1942, continuaram subestimando a capacidade de produção soviética de tanques e artilharia, e continuaram localizando as principais ameaças em setores que convinham aos preconceitos estabelecidos, não onde os fatos apontavam. Nenhum desses erros por si só teria produzido a catástrofe. A combinação de todos eles, executada ao longo de meses de decisões que pareciam razoáveis no momento, mas que acumulavam riscos insustentáveis, criou as condições nas quais 330 mil soldados ficaram aprisionados sem saída possível. O 2 de fevereiro de 1943 é uma data que os historiadores apontam como o ponto de inflexão da Segunda Guerra Mundial no fronte oriental. Não porque a Alemanha não pudesse se recuperar militarmente, embora a perda de 22 divisões tenha sido um golpe do qual o exército alemão nunca se recuperou completamente. Mas sim porque, depois de Stalingrado, a natureza da guerra mudou de maneira que nenhum dos dois lados pôde ignorar. Antes de Stalingrado, o Exército Vermelho não havia demonstrado a capacidade de planejar e executar uma operação estratégica da escala da Operação Urano, com a coordenação e o segredo necessários. Os grandes cercos de 1941 haviam sido executados pelos alemães sobre um adversário que reagia em vez de agir. Em novembro de 1942, os papéis se inverteram. O Exército Vermelho planejou durante meses uma operação de encercamento da mesma escala que os grandes bolsões de 1941, executou-a com a precisão que Zhukov e Vasilevsky haviam demonstrado ser capazes de produzir,
e pegou o adversário completamente de surpresa. O significado dessa mudança foi compreendido de imediato em ambos os lados. Em Moscou, o Politburo celebrou a notícia com uma mistura de euforia e alívio que refletia o quanto havia estado em jogo. Stalin ordenou celebrações públicas. As emissoras de rádio soviéticas transmitiram a notícia com uma fanfarra que contrastava brutalmente com o silêncio com que a rádio alemã foi processando as implicações. Em Berlim, Joseph Goebbels organizou o luto oficial como um exercício de propaganda que tentava transformar a derrota em um símbolo de sacrifício heróico comparável às Termópilas. As emissoras de rádio alemãs interromperam sua programação habitual para anunciar a queda do Sexto Exército. 3 dias de luto nacional foram decretados. O regime necessitava converter o desastre em um mito de sacrifício, porque reconhecer sua magnitude como derrota teria posto em questão todo o aparato de invencibilidade que a propaganda nazi havia construído desde 1939. O próprio Hitler reconheceu em privado, em uma conversa registrada nas transcrições de seus monólogos no quartel-general, que a perda do Sexto Exército era a maior crise de seu mandato. Nunca perdoou Paulus por ter se rendido. Considerou isso uma traição pessoal. E durante os 2 anos que se seguiram, cada vez que um comandante alemão pedia autorização para um recuo estratégico, a resposta automática de Hitler era Stalingrado como argumento. Se o Sexto havia podido aguentar, qualquer unidade podia aguentar. A paradoxo final de Stalingrado é que a heroicidade real dos soldados do Sexto Exército, que combateram em condições de privação extrema com uma eficácia tática que ainda surpreende os historiadores que estudam as operações em detalhe, foi utilizada pelo regime que os havia enviado ali para justificar ordens ainda mais suicidas no futuro. O Sexto Exército foi reconstruído. A Alemanha voltou a numerar suas divisões, reorganizou suas unidades, pôs novos comandantes à frente de estruturas com o mesmo nome. Mas os soldados que sabiam disso, os pouquíssimos que haviam estado lá e haviam sobrevivido, não consideravam essa nova unidade o mesmo exército. O Sexto Exército Real, aquele que havia cruzado o Mosa e o Dnieper, aquele que havia fechado o cerco de Kiev e sangrado nas fábricas de Stalingrado, esse exército não foi derrotado. Foi destruído. E há uma diferença entre as duas coisas que só entendem aqueles que alguma vez tiveram que olhá-la de frente. O último grupo de prisioneiros alemães de Stalingrado que regressou à República Federal Alemã o fez no outono de 1955, quando o chanceler Konrad Adenauer negociou com o governo soviético de Nikita Khrushchev a repatriação dos últimos 9.500 prisioneiros de guerra ainda retidos, 12 anos depois do final da batalha. Eram homens que haviam entrado em Stalingrado com 20 anos e saíam com 32. Haviam vivido nos campos soviéticos através do regime de Stalin e da morte do ditador, através do processo de desestalinização e do surgimento de uma União Soviética diferente. Haviam aprendido russo por necessidade. Haviam trabalhado em minas, em fábricas, em construção, no que lhes assinassem. Os que tinham família a esperá-los encontraram em muitos casos que a família havia reconstruído sua vida na ausência, que os filhos que deixaram para trás eram agora adultos que não os recordavam. Friedrich Paulus foi libertado da União Soviética em 1953, pouco depois da morte de Stalin, e se instalou em Dresde, na República Democrática Alemã, onde viveu até sua morte em 1º de fevereiro de 1957, o 14º aniversário do dia em que seu corpo de exército do norte se rendeu. Escreveu memórias que tentavam explicar suas decisões. Os historiadores têm discutido essas explicações desde então. O general von Seydlitz-Kurzbach, que havia tentado persuadir Paulus a agir, foi retido na União Soviética até 1955. Enquanto esteve prisioneiro, colaborou ativamente com os soviéticos como membro do Comitê Nacional pela Alemanha Livre, o que lhe valeu uma condenação à revelia à morte por traição na Alemanha Ocidental, sentença que foi anulada em 1956. O general Karl Strecker, que resistiu 2 dias mais que Paulus nas ruínas do setor norte, foi libertado em 1955. Viveu até 1973. Dos homens que não eram generais, dos que não tinham memórias a publicar nem entrevistas a dar, os 6.000 aproximados que sobreviveram para regressar à Alemanha,
levaram consigo algo que não tinha nome no vocabulário de pós-guerra. Não era simplesmente o trauma da guerra. Era a experiência específica de ter sido parte de algo que começou como a maior força militar que seu país havia criado e que terminou como um número em um registro soviético de prisioneiros em um campo de trabalho a milhares de quilômetros do Volga. Muitos nunca falaram disso. A cultura alemã de pós-guerra não tinha espaço para esse tipo de narrativa, nem como heroísmo, porque o regime que os havia enviado ali havia sido criminoso, nem como vitimização, porque o exército do qual faziam parte havia perpetrado crimes documentados no mesmo território onde havia sido destruído. Os soldados do 6º Exército que voltaram para casa encontraram-se aprisionados em um desconforto histórico que a Alemanha de Adenauer e de Willy Brandt foi processando lentamente durante décadas. Os que não voltaram, os 220 mil ou mais que morreram na batalha ou nos campos, permanecem em sua maioria sem identificação. Suas famílias receberam, na maioria dos casos, uma notificação oficial de desaparecido em ação, uma categoria que durante anos manteve viva a possibilidade de que estivessem vivos em algum campo soviético, uma possibilidade que foi sendo descartada gradualmente com o passar dos anos e a ausência de notícias. A Batalha de Stalingrado matou mais pessoas entre combatentes e civis de ambos os lados que qualquer outra batalha individual de toda a Segunda Guerra Mundial. As estimativas acadêmicas mais conservadoras falam de entre 750 mil e 850 mil mortes totais entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943. Algumas estimativas incluem os civis mortos no bombardeio inicial de agosto e as vítimas do território soviético ocupado durante a batalha, e elevam esse número para cima de 1 milhão. Essa cifra é abstrata na escala que os números grandes sempre são abstratos. Mas por trás de cada unidade desse número, houve alguém que teve um nome, que teve em algum momento uma família que esperava notícias, que teve medo de algo específico e esperança de algo concreto. O soldado que deixou essas palavras escritas em um pedaço de papel encontrado anos depois entre os escombros da cidade, aquele que escreveu que já não tinha medo de morrer, mas sim de morrer sozinho sem que ninguém soubesse o seu nome, esse soldado não sabia que estava escrevendo o epitáfio coletivo de toda aquela geração. Não sabia que suas palavras chegariam décadas depois a ser lidas por pessoas em um mundo que ele não pôde imaginar, mas chegaram. E isso tem que significar algo.